Olá pessoal, Leonardo Lima aqui. Eu gostaria de dar continuidade aqui ao conteúdo da nossa disciplina de métodos quantitativos 1. Nós estamos na semana 6, ok? Bem, eu quero começar relembrando aqui algumas abordagens de problemas que nós temos feito ao longo da disciplina, né? Nós temos resolvido uma classe de problemas chamada problemas de programação linear, né? E quando eu uso esse termo, eu já estou supondo que todas as variáveis de decisão envolvidas nesse problema são variáveis de decisão contínuas, né? O que significa que a gente pode facilmente obter uma variável que seja, por exemplo, x1 igual a 5,4, né? Ou seja, todas as variáveis envolvidas são números reais e podem assumir qualquer valor dentro de um certo intervalo, né? Então, muitos problemas que a gente resolveu, nós tínhamos, né? Todas as variáveis de decisão envolvidas eram variáveis de decisão contínuas. Quando as variáveis de decisão do meu problema de programação linear são discretas, então eu digo que eu tenho um problema de programação inteira. Então nós usamos este termo, né, programação inteira, para especificar problemas de programação linear em que todas as variáveis são variáveis que assumem valores num conjunto discreto, né? Por exemplo, variáveis que assumem valores, somente valores inteiros, né? Então, nesse caso, nós já vimos alguns problemas como quantidade de itens transportados da fábrica para os CDs ou quantidade de itens transportados dos CDs para as lojas, enfim, né? Nós já vimos algumas aplicações de problemas desse tipo, em particular na aula da semana passada, né? Na aula 5. Bem, aí eu gostaria de mencionar aqui um ponto importante do nosso conteúdo essa semana, que são as variáveis binárias. Esse é um caso especial, né, dos problemas de programação inteira, quando as variáveis de decisão podem assumir somente dois valores, ou o valor zero ou o valor 1. Quando isso acontece, eu digo que essa variável de decisão é uma variável de decisão binária, ou seja, ela só tem dois conjuntos, dois valores possíveis, né? Que está nesse conjunto, no conjunto 0, 1, ok? E esse é exatamente o objeto do nosso conteúdo dessa semana. Ou seja, nós vamos essa semana tratar de problemas em que aparecem somente variáveis binárias, ok? É, nós já vimos as variáveis binárias aparecerem num contexto de problema de programação inteira, né? Mas essa semana a gente vai tratar de problemas que aparecem somente variáveis do tipo 0, 1, ok? Importante a gente saber também que quando a gente mistura, então, variáveis de decisão que são contínuas com variáveis de decisão que são discretas, ou seja, eu tenho um problema, uma aplicação, onde um subconjunto dessas variáveis são contínuos e outro subconjunto dessas variáveis são discretas. Quando isso acontece, nós usamos esse termo programação, ou seja, nós usamos o termo programação inteira mista para designar esse problema de otimização, ok? Então, isso é mais caráter informativo, né? Uma pergunta interessante aqui é o que há de especial, então, nesses problemas de programação inteira? É importante a gente pensar nesses problemas, né, num ponto de vista computacional. Por quê? Porque esses problemas são problemas de programação inteira, são problemas mais difíceis de serem resolvidos do que os problemas de programação linear. Então, em geral, esses problemas de programação inteira requerem um maior esforço computacional, o que significa que o tempo de resposta, o tempo que o computador demora para resolver um problema de programação inteira é maior do que o tempo em que esse mesmo computador demora para resolver um problema de programação linear, né?
onde as variáveis são variáveis contínuas. Então, alguns problemas de programação inteira são até tidos como problemas intratáveis, ou seja, requerem uma capacidade de processamento ou de memória, né, muito além do que os computadores atuais podem oferecer, certo? Então, a grande questão é que problemas de programação inteira ocorrem muito frequente quando nós estamos modelando problemas da indústria, mas esses problemas da indústria, em geral, são problemas com muitas variáveis e muitas restrições. Só que os problemas de programação inteira, com centenas ou poucos milhares de variáveis, podem se tornar problemas intratáveis, né, do ponto de vista computacional. Então, significa que a gente deixa, às vezes, em algumas situações, o computador rodando por dias e o computador não é capaz de devolver a solução ótima para esse problema, ok? Então, isso é um caso importante, né? A gente saber que esses problemas são problemas difíceis de serem resolvidos, ok? Tudo bem. O que pode a gente pensar, poxa, o que torna esses problemas tão difíceis, né? Será que não seria uma solução simples ignorar as restrições de integralidade? Então, eu ignoro, por exemplo, essa restrição aqui, né? E considero esse problema somente com as restrições de não negatividade, né? Então, e coloco aqui x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. E resolvo esse problema de maximizar essa função objetivo sujeito a esse conjunto de restrições e as restrições de não negatividade, x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero. Represento aqui do lado a minha região viável, certo? Eu tenho aqui a envoltória convexa dessa região viável, resolvo pelo método gráfico e acho esse ponto aqui como solução ótima para o problema, né? E esse ponto aqui, que é obtido como solução ótima, ele tem valor de x1 igual a 1,95, x2 4,92. Bem, isso resolve o problema de programação linear, mas não resolve o problema de programação inteira, que é o problema original. Porque no problema original, x1 e x2 pertence ao conjunto z+. Z+ é o conjunto de todos os números inteiros não negativos, ok? Então, na realidade, x1 nesse contexto aqui não pode assumir valor 1,95 nem 4,92. Então, uma solução que pode passar pela nossa mente num primeiro momento será que eu não poderia arredondar, fazer x1 igual a 2 e x2 igual a 5, por exemplo? Qual é o problema de fazer isso, né, de arredondar? Porque, na realidade, a minha preocupação é em resolver o problema original. No problema original, a gente não tem essas restrições de maior ou igual a zero, né? No problema original, a gente tem, na realidade, isso aqui, ok? Para resolver. Então, uma primeira solução, né, num primeiro momento, poderia ser arredondar. Só que repara o seguinte, quando eu faço isso, quando eu arredondo, né, x1 para 2 e x2 para 5, na realidade, a gente obtém esta solução aqui, ó, né, esse ponto aqui. Repara qual é o problema de ter esse ponto. O problema é que esse ponto não é uma solução viável, ou seja, ele não satisfaz as duas restrições que eu tenho aqui para esse problema, né? Além de não satisfazer ele satisfaz a essa restrição aqui de integralidade das variáveis de decisão, mas não satisfaz essas duas restrições. Logo, essa não é uma solução viável para o meu problema, ok? Então, o problema arredondei, mas essa solução arredondada não é uma solução viável, não é uma solução possível para o meu problema, ok? Então, eu não posso simplesmente arredondar, né? Então, é uma boa estratégia resolver qualquer problema de programação inteira arredondando as soluções fracionárias geradas para um método de programação linear? E a resposta é não, né? Então,
Dentre outros motivos, um primeiro motivo é que esta nova solução arredondada pode, inclusive, não ser viável. Tá? Então, qual é a maneira? Então, significa que esta solução aqui não é uma solução factível para o problema, ok? O que eu teria que fazer, então? Uma alternativa, que não é a alternativa mais inteligente, né, e não é uma alternativa, inclusive, recomendada, é usar uma maneira exaustiva. Ou seja, eu faço uma enumeração de todas as soluções inteiras possíveis dentro da minha região viável. Então, eu vou atrás de todas as soluções que são inteiras dentro da região viável. As soluções inteiras aqui são essas aqui, né? Eu estou circulando em vermelho as soluções inteiras para esse problema, esse aqui. Todas essas soluções são soluções possíveis para o problema, inclusive as soluções que estão aqui na envoltória convexa, né? Então, por essa estratégia de enumeração explícita, ou seja, uma estratégia exaustiva, eu gero todas as soluções internas, interiores e na fronteira aqui da região viável e testo o valor da função objetivo e como eu estou num problema de maximizar, eu pego aquele ponto que me dá o maior valor da função objetivo, ok? Então, essa é uma estratégia, né, de resolução do problema. Quando a gente tem um problema com duas variáveis somente, a gente consegue fazer isso, né? É claro que para problemas maiores, essa estratégia aqui ela é inviável, porque o número de soluções cresce exponencialmente, né? Então, o número de soluções possíveis é muito alto, né? Então, a gente não consegue fazer isso para problemas reais, né? Problemas da vida real, ok? E por isso que a gente precisa de outras estratégias. Então, uma estratégia bastante conhecida é a estratégia de branching bound, que é conhecido como algoritmo, né, de branching bound aqui na literatura. Bem, não está no escopo dessa disciplina a gente falar sobre esse método, mas eu gostaria que vocês soubessem que existe, né, o método de branching bound para resolver problemas de programação inteira, já que a maneira de resolver esses problemas é completamente diferente da maneira de resolver um problema de programação linear. Né? Bem, alguns exemplos de modelagem de problemas em que aparecem variáveis inteiras estão lá na semana 5, né? Dentre outros problemas que a gente já passou, isso e essa ocorrência, né, dessas variáveis inteiras aparecia naqueles problemas. Em particular, na semana 5, vocês têm esse material aí, tem lá os links para os vídeos com os problemas que a gente abordou, ok? Então, eu peço para você voltar lá e recordar sobre esses problemas. O nosso foco aqui é falar sobre variáveis binárias, né? Modelagem de problemas em que todas as variáveis são binárias. E nós vamos fazer isso nessa segunda parte da aula dessa semana, ok? Então isso está num outro vídeo. Então eu aguardo vocês no próximo vídeo, ok? Um abraço, obrigado pela atenção, até lá.